Então, a gente vai começar a ver áreas e teoria angular, tá? Olha só, gente. Por que eu digo que essa matéria ela não é tão importante para o Enem? A gente já viu áreas de figuras planas, áreas de polígonos, e aqui ele vai dar outras formas de calcular essas áreas num plano cartesiano e vai dar algumas relações aí entre relações de ângulos entre retas, né? Então é mais comum você utilizar isso aqui em provas de vestibulares, né, do que no Enem. O Enem nunca vi cobrando essa parte de teoria angular ou áreas dessa forma aqui para você calcular desse jeito. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, o que seria áreas de teoria angular? Ele já vai falar assim, ó, vai ser bem direto. Para você calcular a área de um triângulo, se você tem os pontos desse triângulo num plano cartesiano, o que você vai fazer? Você vai pegar esses pontos desse triângulo que estão no plano cartesiano, colocar numa matriz. Então, você vai colocar aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C, com na última coluna aqui igual a 1, porque num ponto você só tem coordenada x e y, né? E a coordenada z aqui é unitária. Quando você colocar aqui igual a 1, você vai calcular o determinante, né? Para quem não lembra como é que calcula o determinante, a gente faz essas multiplicações aqui, né? Subtraindo dessas multiplicações aqui, né? É só duplicar essas duas linhas e colocar aqui. E quando a gente faz essa conta aqui, né, essa vermelho menos o azul, a gente vai lá, multiplica esse valor por meio e acha a área do nosso triângulo, né? Então, ele fala assim, ó, se o determinante for igual a zero, significa que esses pontos eles são colineares. O que são colineares? Ele está falando, ó, se o determinante que eu calcular aqui for igual a zero, significa que esses pontos estão sobre a mesma reta. Então, não vai formar triângulo, tá? É isso que está falando. Aí ele fala assim, ó, para calcular um polígono, podemos dividi-lo em triângulos e calcular a soma das áreas de cada um deles. Então, essas duas observações que o livro traz. Se der zero aqui, significa que esses pontos estão são colineares, pertencem a uma mesma reta. E se a gente tiver um outro tipo de figura, a gente pode dividir em triângulos e calcular da mesma maneira, né? Se, por exemplo, eu tiver um pentágono, então pode facilitar aí, em alguns casos, a gente utilizar essa expressão aqui, né, como determinante. Ele deu um exemplo aqui, ó. Pensei, eu quero calcular a área desse quadrilátero, né? Aí você fala, nossa, vai dar trabalho, né? Por quê? Porque você não tem um quadrilátero regular aqui e isso pode te dar aí uma dorzinha de cabeça na hora de resolver o, a questão. Então, o que você faz, né? Eu poderia pegar isso aqui, ó, fazer assim, aqui é 1, vou pegar até aqui, né? Pego esse triângulo aqui, ó, vou subtrair ele, pego esse triângulo aqui, vou subtrair ele, e pego esse triângulo aqui e vou subtrair ele. Então, eu calculo essa área toda, ó, de 1 a 4, né? Então, 4 menos 1, 3. E de 1 a 5, 3 vezes 4, né? Isso vai dar 12. Então, achei que essa área total minha aqui daria 12. Né? Tô falando, ó, esse é um método de fazer. 12. Beleza. E agora eu vou tirar a área desses triângulos azuis aqui. No caso, seria 1 que multiplica 2, né? Menos 1. Então, dividido por 2, então menos 1. O outro aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 que multiplica 1, menos 1, menos 3 sobre 2. E tenho esse outro triângulo aqui, que também é 1, 2, 3, dividido por 2, que é menos 3 sobre 2 também. Então, vai ficar isso aqui. Então, minha área dessa parte vermelha
vai ser 12 menos 4, né? Então, essa área da parte vermelha vai ser igual a 8. Como que eu calculei? Calculei o retângulo e tirei os triângulos que eu já conhecia. Só que sempre eu vou achar um triângulo assim, sempre vou achar uma área assim, eu posso achar uma área não perpendicular, né? Que eu tenho que calcular realmente todos os pontos. Então, o que que eu faço? O que que eu faço aqui para poder calcular essa área? Eu posso usar essa parte de determinante. Não sei se os meninos que vieram aí do SESC e da outra escola, da COPED, vocês conseguiram, vocês já estudaram determinantes? Já ou não? Tá, a gente vai ver aqui de novo mais para frente, tá? Olha só. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu dividir em triângulos aqui, ó, eu tenho esse triângulo e esse triângulo aqui, né? Então posso você pegar o triângulo PQM, colocar esses pontos aqui, né? Então, ó, ponto M, 1 e 1. Ponto Q, ou ponto N, né? 4 e 2. Ponto P, 3 e 5. Coloquei aqui, fiz essa multiplicação. Esses aqui, né, eu somo com o sinal contrário, esses aqui eu somo normal. Quando eu faço essa conta aqui, ó, eu vou fazer 3. Aí o carro tá passando ali. Tá atrapalhando o som do carro? Beleza, então vamos lá. Ó. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, né? Que dá 6. Fica 5 vezes 1 vezes 1, que dá 5. 1 vezes 4 vezes 1, que dá 1. Então, essa parte aqui toda vai ficar negativa. Então, 6 mais 5 mais 4, né? Vai dar 15. 15 negativo. Beleza, vamos para o próximo. Aqui embaixo, ó. Vai dar 2, 6 e 20, né? 2 mais 6, 8. 6 não, 2 mais 3, 5, né? 5 mais 20, 25. 25 menos 15, 10. Eu tava passando um carro de som aqui, de propaganda. Então, eu achei aqui o determinante, ou seja, essa área desse triângulo aqui, ela é igual a 10. Né? Aí, vamos para o próximo. Achei que eu fiz conta errada. 4 vezes 1, 2, 3, 4. Dá 16. É 16 menos 4 aquela hora. Tá? Aqui, nesse outro triângulo aqui embaixo, a área PQM, né? PQM. Então, vou pegar cada ponto, ó, ponto. Posso pegar o ponto aqui, ó. Ponto P, 3, 5. Ponto Q, 1 e 4. E o ponto M, que é 1 e 1. Quando eu faço a multiplicação da mesma forma que eu fiz essa multiplicação aqui, ou seja, 3 vezes 4 vezes 1, né? Aí faço 5 vezes 1 vezes 1 e 1 vezes 1 vezes 1. Depois, menos 1 vezes o 4 vezes 1, menos 1 vezes 1 vezes 3 e 1 vezes 1 vezes 5. Esse mesmo processo aqui. Quando a gente faz isso, a gente vai achar igual a 6. Aí, quando a gente pega aqui a área, né, não vai ser isso aqui, a soma desse, mais a soma do de cima, né, dividido por 2. Então, a gente pega 10 mais 6 e divide por 2. E isso vai me dar aí a área que a gente estava procurando, que foi igual a 8, que a gente calculou aí também no calculando através do retângulo, certo? Do retângulo e dos triângulos. É um método, gente, que pode facilitar. Caso você não lembre,
esteja com preguiça, sei lá, não consegue identificar a figura, se tem essa opção, tá? Essa é a parte de áreas. A parte de teoria angular, ele que vai falar o seguinte: o ângulo, né? Ele fala assim, ó, o ângulo, quando a gente tem duas retas concorrentes, eu tenho que o ângulo de A mais B, né? Ou seja, esse ângulo aqui vai formar 180 graus. E a gente tem pelo menos uma relação entre as tangentes desses ângulos, né? Que seria a tangente de A vai ser igual ao oposto da tangente de B, né? Então a tangente de A vai ser igual ao oposto da tangente de B. Por que isso? Porque só se a gente lembrar do ciclo trigonométrico, né? Como esses ângulos são complementares, no segundo quadrante a tangente é negativa. Então, se eu tenho aqui o ângulo, né? Só lembrar das relações aqui. Se eu tenho aqui plano cartesiano, né? Ou ciclo trigonométrico. Se eu tiver uma reta qualquer aqui, né? Se eu quiser calcular esse ângulo, eu tenho que lembrar esse ângulo aqui, por exemplo, a tangente é negativa, né, nesse quadrante. Esse ângulo aqui, a tangente seria positiva, só desse pedacinho aqui, porque ele estaria aqui. Só que não está nesse quadrante, né? Então, vou ficar menos a tangente desse ângulo aqui para ser igual a esse aqui. Então, ela vai ter exatamente o mesmo valor, só que, né, ela teria nesse quadrante aqui. Eu estou pegando o valor negativo. Beleza? Então, é isso que essa expressão quer dizer. E se eu quiser fazer o cálculo do ângulo formado por duas retas, né? É só lembrar das expressões lá de tangente. Por exemplo, lembra lá que a gente tinha naquela parte de soma dos ângulos, que a gente falava, tangente de A mais B. Como é que é a tangente de A mais B? Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí depois a gente via, né? Tem gente que ama e beija. A gente falava basicamente isso. Só que, se eu quero calcular aqui o coeficiente angular entre as retas, eu não tenho que somar esses ângulos, e sim subtrair esses ângulos. Ou seja, subtrair o maior ângulo do menor. Então, minha expressão seria a tangente de A menos B, a tangente de uma reta menos a outra, porque eu quero saber o ângulo entre as duas. Então, ficaria tangente de A menos a tangente de B, né, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Né? Quando eu tenho essa expressão aqui, eu já me lembro agora, ó, da tangente do ângulo formado entre duas retas. Tá vendo que aqui ele coloca M? Né? Ou seja, o coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S, 1 mais o coeficiente das duas. Só que se a gente lembrar lá, né, quando eu comecei a estudar equação da reta com vocês, o coeficiente angular é a tangente, né? É a tangente. Por quê? Se eu tenho um plano cartesiano, tenho uma reta passando nesse plano cartesiano. Se eu vou calcular o coeficiente angular, o que eu faço? Eu pego o ΔY, né? E divido pelo ΔX. É isso que eu faço para calcular o coeficiente angular. ΔY sobre ΔX. Para calcular o ângulo formado aqui. Né? Se eu quero calcular esse ângulo aqui, vamos dizer o ângulo θ, eu estou calculando basicamente cateto oposto sobre a adjacente. E isso é a tangente. Né? Tangente de θ, no caso. Então é isso. Tá? O coeficiente angular é minha tangente. Então, basicamente, eu estou usando essa minha expressão aqui. Da diferença do ângulo entre dois ângulos. Por quê? Porque, olha só,
Fiz essa reta vermelha, eu vou fazer uma reta azul agora. Vamos falar que minha reta azul, ela passa por aqui, ó. Beleza. Então, ó, se eu quisesse calcular o ângulo formado entre elas duas, eu queria calcular esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo aqui seria o ângulo da maior, seria esse ângulo maior aqui, ó, menos esse ângulo aqui. Então, por isso que a gente utiliza e calcula aí qual seria o ângulo alfa entre elas. Beleza? Caso particular, né? Ele está falando assim, ó, se eu tiver um dos coeficientes aí diferente de zero, né? E eu tiver um coeficiente angular diferente de zero para MR aqui, e o coeficiente da S não existir, né? Eu tenho, ó, S aqui não existe, né? Então, o ângulo alfa entre elas vai ser somente o inverso aqui do meu coeficiente angular, tá? Esse é um caso particular que a gente tem. Ou seja, se uma das retas for o quê? For paralela ao eixo X, tá? Ou paralela ao eixo Y. A gente vai ter ou ela vai ser assim, ou ela vai ser assim. Então vamos lá, ele dá um exemplo aqui, ó. Pega essa reta Y, você está aqui, e a reta S que está aqui, né? Então, ó, coeficiente angular é 3 aqui, coeficiente angular é 2 aqui. Vou subtrair o coeficiente angular das duas, 2 menos 3, que vai dar 5. E aqui eu faço 1 mais a multiplicação dos dois, né, que vai dar menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Quando eu faço a divisão, acho aqui o módulo de menos 1. Logo, a tangente cujo valor que dá menos 1 é a tangente de 45. Então, você consegue descobrir aí através do valor da tangente. Juan, e se eu não tiver o valor do notável aí você vai ter que usar a calculadora. Né? É muito difícil aí, numa prova de vestibular, você ter um valor não notável, mas aí você teria que usar a calculadora, tá? Calculando a expressão inversa. Posições relativas entre ponto e reta, né? A gente até já viu isso aqui. Se eu quiser saber, se eu tenho a forma reduzida da equação e tem um ponto qualquer no gráfico, né? Esse ponto 1 e 4 aqui, então eu vejo que esse ponto aqui, ele pertence à reta, né? Porque se eu jogar aqui o ponto 1 aqui, ó, colocar 1 vezes 2 mais 2, isso vai dar 4. Então eu vejo que ele pertence à reta. Só que se eu pegar outros pontos na reta aí, se eu pegar outros pontos no gráfico, se eu pegar outros pontos no gráfico, eu vou ter uma expressão em que eu vou ter aqui uma não satisfação da equação. Por exemplo, se eu jogar 5 no gráfico para o mesmo ponto de 1, né? Considerar o ponto 1 e 5 e 1 e 3 no caso, que eles têm abscissas iguais, ou seja, valor de x igual, mas não tem o valor de y igual, tem um valor de y diferente. Então eu conseguiria formar um plano, né? Ou seja, uma região que vai satisfazer essa equação, né? Então, quando a gente está falando de inequação, é como se eu tivesse a equação da reta aqui, ó, né? Eu tenho a equação aqui. Aí, quando eu falo que ele é menor ou maior que alguma coisa, eu estou considerando essa equação perpendicularmente para cima e perpendicularmente para baixo. Perpendicularmente, não, paralelamente, tá? Paralelo aqui, paralelo aqui. Ou seja, eu estou transformando minha equação num plano, né? Para poder resolver. Então, no caso aqui, se eu estou falando que é maior, y é maior que alguma coisa, eu estou querendo o valor daqui para cima. Se eu estou falando que y é menor, eu estou querendo o valor daqui para baixo. Ou seja, ele deixa de ser uma reta, né? A minha equação deixa de ser uma reta e passa a ser um plano, ou seja, um conjunto de pontos que vai satisfazer minha equação. Né? Então, se eu tiver aqui só a parte de x maior que k,
eu estou falando que x tem que ser maior que esse número, ou seja, maior que essa região. Isso aqui a gente já cansou de ver nas respostas, né? E se eu tiver que x é menor que k, então eu tenho k aqui, e x ele tem que estar antes da minha região, certo? Então é basicamente isso quando a gente está falando sobre soluções aí em planos, tá? Graficamente é isso quando a gente tem uma inequação. Então ele fala assim, ó, esboçar o gráfico da região do plano delimitada por x menos y é menor ou igual a zero, né? Ou seja, a minha primeira equação é que y sempre é menor ou igual a x, né? Se y sempre é menor ou igual a x, eu estou falando que, tá vendo essa linha aqui? Meu y sempre ele é menor ou igual a x. Então, ó, aqui sempre eu vou ter y menor ou igual a x. Por quê? Se y tem que ser menor, eu estou querendo daqui para baixo. Estou querendo daqui para baixo. Beleza? Aí a segunda equação me dá que x menos 2 é maior que zero, né? Se eu resolvo essa equação, eu acho que x é maior que 2. Se x é maior que 2, eu seleciono aqui ó, no 2 e vejo que minha solução ela vai estar para esse lado, porque meu x tem que ser maior que 2. Beleza, então vou apagar essa parte aqui, ó, essa parte que não faz parte da minha solução. Então, se eu fosse colorir o gráfico, seria somente essa região aqui, né? Somente a região da interseção desses resultados aqui, onde x é menor que y e quando meu x é maior ou igual a 2. Bom, por que você está falando isso? Porque caiu uma questão no Enem recentemente, aí acrescentaram essa parte da matéria para que ficasse mais simples o entendimento aí dessa parte. Olha só, perguntaram lá, por que o determinante ou por que a tangente está em módulo, né? Porque a gente quer saber o ângulo, né? O ângulo formado entre duas retas, a gente vai sempre considerar que o ângulo formado entre duas retas é positivo, né? A gente vai olhar sempre o menor ângulo, né? Outra coisa, por que lá na área está em módulo? Porque na área não existe área o quê? Negativa, né? Não faz sentido eu ter área negativa. Então é isso, beleza? Primeiro, a tangente, por quê? Porque se eu estou calculando um ângulo formado entre duas retas, né, eu quero o valor do ângulo em si. Eu não quero saber qual o quadrante que ele está. O sinal de negativo em ângulos não significa só o quadrante. Não é isso? Então, é por isso aí. Vamos para exercícios. Eu recomendo, gente, que vocês façam as duas questões que a gente tem de sessão Enem, tá? Eu já passei lá, que seria essa questão aqui, que caiu no Enem aí recentemente, e essa outra questão aqui também, que fala sobre a mesma teoria, né? Eu vou deixar aí para vocês fazerem esse exercício, enquanto a gente vai fazendo exercício de aprendizagem aqui, vamos começar na questão 1. Ele fala assim, ó, os pontos médios do lado do quadrado A, 1, 2, B, 4 e 2 são vértices do quadrado de área igual a. Então, ele quer saber a área do quadrado que tem pontos médios nos lados do quadrado BCD com A igual a esse ponto e B igual a esse ponto. Deixa eu ver o que estão falando. Vou dar um tempo aí para vocês fazerem esse exercício. Gente, eu recomendo sempre começar pelo exercício de aprendizagem, tá? Sempre pelo exercício de aprendizagem. A gente está na página 48, tá bom? Vou dar um pausa aqui na gravação. Aqui. Ele fala que os pontos médios do lado do quadrado aqui, né, A, B, C, D, é 1, com A igual a 1, 2 e 4, são vértices do quadrado de A igual a. Então ele está falando, ó, eu tenho um quadrado aqui, né, de 1 e 2, então se eu pegar as coordenadas
a diferença entre essas coordenadas aqui, eu vou achar qual o valor do meu lado, né? Eu vou achar qual o valor do meu lado. Se eu perceber aqui que o meu lado x em questão, ó, o y está na mesma altura, tá? Então, se eu pegar a diferença, ou seja, entre 4 e 1, eu vou achar que aqui tem lado 3, né? O quadrado aqui maior tem lado 3. A área dele é 3 ao quadrado, né? Que me daria 9. Se eu estou formando um quadrado com ponto médio, ou seja, com a metade do lado, né? Então, a área desse quadrado vai ser metade, né? Metade da área do quadrado original, certo? Logo, eu tenho aqui que eu tenho minha área igual a letra B, 9 dividido por 2. Isso mesmo. Beleza? Então, se a área do quadrado original, né, quando eu vejo que ele está 9, do quadrado com metade do valor vai ser 9 sobre 2, né? Por quê, gente? Porque isso aqui, ó, quando eu faço eu estou pegando o ponto médio, ixi, ferrou tudo o quadrado no último. Vamos lá. Pegando meu quadrado, né? Eu estou formando um quadrado com esses pontos aqui, ó. Com os pontos médios. Vou nem fazer assim, não. Vou fazer assim, ó. E se eu pegar esses pontos médios, eu vejo que é metade da diagonal, né? Então, eu vou pegar essa área aqui, ela é metade da área do quadrado inteiro. Por quê? Porque se essa medida aqui, ó, eu vejo que é complementar, tá vendo? Essa área aqui é igual a essa. Essa área aqui é igual a essa. Essa área aqui é igual a essa. E essa área aqui é igual a essa. Logo, essa área aqui é metade da área do quadradão. Tá bom? Vou terminar aqui nossa matéria por hoje, tá? Amanhã a gente tira dúvidas dos exercícios. A2 é assim, a letra A. Tá? Certinho. Vou terminar aqui nossa matéria, tá? A gente resolve as próximas questões depois. Beleza, eu faço. A2, gente, o que a gente faz? Ó, pega esses pontos aqui, substitui na expressão determinante. Rapidão a gente faz. A gente faz amanhã. Ó, beijão para vocês, boa semana aí, bons estudos e tentem resolver o exercício, gente. A gente tira dúvidas na aula de amanhã. Beleza? Então, ó, beijão, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.